Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Peregrinos Cast. Espero que todos estejam bem. Hoje eu tô aqui com a Sara para me ajudar a falar de uma pessoa muito importante que foi Esther. Se apresenta pra gente, Sara. Hello, pessoal, eu sou a Sara, líder associada de jovens aqui na Central e co-host do Danilo. Obrigado, Sara, por sua presença. Tô aqui com a Yasmin. Bom, eu sou a diretora jovem atualmente aqui da Central de Cacoal e estamos aí juntos trabalhando na missão. Nossa patroa. Patroa, boa noite, patroa. Tô aqui com a Júlia. Oi, gente, meu nome é Júlia, eu sou desbravadora e eu tô aqui ajudando os jovens hoje. Bom, para iniciar esse assunto, como sempre, todo episódio, vou dar as credenciais do nosso tão importante personagem hoje. Bom, Esther foi uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e é conhecida por salvar seu povo do extermínio. Seu nome hebraico era Hadassah, mas ela foi chamada de Esther após ser escolhida como rainha. Ela foi criada por seu primo Mardoqueu, quase falei filho, após perder seus pais. Para começar essa história, a minha primeira dúvida é: como uma órfã humilde acabou sentada no trono da Pérsia? Queria que a Júlia contasse esse início de história pra gente. Bom, Deus, ele não se importa com o que você é. Ele te usa a partir do propósito que ele tem pra você. E com isso, não importa quem você é, que nem agora. A gente é só uma pessoa e tá aqui fazendo um podcast pra explicar mais sobre a história de Esther e também glorificar o nome de Deus. Mas eu acho muito importante a gente, antes de chegar nesse princípio de Esther virando rainha, o antes. Porque tudo o que aconteceu antes foi crucial para que ela virasse rainha. Yasmin, você poderia dar esse início nessa introdução para a gente poder discutir? Bom, vamos lá. Esther, ela... Não sei, vamos para o contexto histórico, então? Pelo contexto. Eles estavam vivendo ali numa época pós a queda de Babilônia. Os judeus, Jesus mandou os judeus voltarem para Israel, mas continuaram alguns judeus ali, né? E, bom, quer que eu fale mais alguma coisa? E a Esther e a família dela, mais alguns foram os que ficaram ali na região da Pérsia. Bom, eu acho que pra gente começar, para quem não conhece a história de Esther, ela tem 5 personagens principais que eu vou estar dando contexto antes da história. A gente tem o rei Assuero, que em algumas traduções, como por exemplo, na Bíblia do Desbravador está rei Xerxes, mas eu prefiro falar Assuero, porque embola menos. Mas temos Assuero, depois temos a rainha Vasti, que eu acho muito importante a gente comentar sobre ela também, porque ela foi o pivô do conflito da nossa história. Ela foi conhecida, por mais que não tenha muito dela na Bíblia, ela foi conhecida como uma mulher que tinha muita personalidade, uma personalidade muito forte, e ela não tinha medo de se opor. E isso é muito interessante de se debater. Depois disso, a gente tem Amã, que era um nobre muito influente e que tinha a segunda posição mais alta no reino. Ele só estava abaixo do rei. Temos Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução, que era o primo de Esther. E temos Esther. Como o Danilo disse, o nome original e judaico de Esther é Hadassah. E ele foi mudado para Esther, que era o nome persa, porque quando Esther se mudou para o palácio, ela foi levada para o palácio no harém, onde ficou separada as jovens que iriam ser levadas para o rei. Mardoqueu queria que ela escondesse a sua identidade judia. Então ele deu a ela um nome persa, que inclusive Esther significa estrela, e é muito interessante porque ela é literalmente a estrela do nosso podcast. Bom, para começar o contexto, antes de chegar Esther no palácio, o rei Assuero, ele era o homem mais poderoso da terra naquela época. Ele era o rei de todo o Império Persa, que pegava da Índia até a Etiópia, e ele governava por 127 províncias. Nisso, para sua autoglorificação, ele preparou um banquete de 180 dias. Gente, 180 dias são 6 meses. Metade de
festando com comida e bebida à vontade, mas só para os seus nobres e oficiais. Nesse meio tempo, uma coisa muito importante ressaltar é que a rainha Vasti estava dando um banquete para as mulheres. Após esses 180 dias, o rei Assuero, ele preparou um outro banquete de mais 7 dias consecutivos, mas só para o povo, assim, só não, para o povo também, dos maiores até os menores. E aí que entra o conflito para que Esther pudesse entrar naquele meio e virar rainha. Nesse banquete de 7 dias, de muita bebida e muita comida e muito excesso, obviamente os homens já estavam embriagados. E em determinado momento, o rei Assuero pediu para que a rainha Vasti saísse do banquete dela e fosse até o salão real, onde tinha muitos homens, para que ele pudesse demonstrar o seu outro tesouro, a beleza física de sua rainha. Quando isso aconteceu, na Bíblia diz que ele mandou que ela fosse ao salão real apenas usando a coroa. Os eruditos que tentaram trazer o significado original não. O verdadeiro significado dessa ordem, eles tiveram algumas dificuldades para interpretar. Alguns eruditos, eles interpretaram que Assuero queria que Vasti chegasse apenas sem o véu real, o que já seria um escândalo na cor de Pérsia. Mas a tradução mais aceita de hoje em dia é que ele queria que ela chegasse nua, só com a coroa, o que de qualquer forma também seria um escândalo. Mas Vasti, mesmo assim, com muita coragem, ela disse não, ela disse que ela não iria. E com isso, a gente vê como que eram as coisas naquela época. Ele tinha pedido para ela se exibir no meio de vários homens embriagados, uma coisa que devia ser só dela e do marido. E com isso, quando ela disse não, ela acabou se encontrando em desgraça, porque ele a expulsou. E a gente vê como que os valores de lá até hoje estão invertidos. Em que momento uma coisa que devia ser só dela e do marido tinha que se tornar pública? Aquilo, ele queria... Quando ela disse não, ele pensou que ela não estava sendo submissa a ele, mas isso não tem nada a ver. Deus nunca quis que as mulheres, em forma de submissão, se inclinassem para as inclinações sexuais dos cônjuges, quando elas não quisessem. Então, isso não é uma submissão, isso seria uma escravidão. Então, Vasti é uma mulher que a gente também tem que, querendo ou não, falar sobre, porque eu raramente vejo as pessoas falando que ela teve força para dizer não e ela não foi. Com isso, ela acabou, indo embora. E aí que chegamos à questão de Esther. Como o rei precisava de uma rainha, ele chamou várias jovens por todo o seu império para que fossem até o palácio para que ele pudesse escolher uma. Vocês sabem que para elas virarem rainha, elas tinham que passar por todo um processo. Algum de vocês sabe qual que era esse processo e até quanto tempo ele levava? Se eu não me engano, esse processo durava 1 ano e era um processo que elas tinham que ficar separadas, tipo assim, fazendo vários procedimentos de beleza para poder chegar totalmente apresentável para o rei. Sim, esse processo realmente era de 1 ano e ele tinha 2 etapas. A primeira etapa era 6 meses se tratando com óleo de mirra, que era um óleo caríssimo e inclusive foi um presente que um dos reis magos levou para Jesus. Então a gente vê o quão importante era esse óleo. E a segunda parte, os outros 6 meses, era um tratamento com óleos essenciais e cosméticos. Yasmin, você tem alguma coisa para estar acrescentando? Então, eu não tenho. Eu acho que está falando ótimo aí. Eu estou chegando, tentando aí acompanhar você. E eu acho que você pode continuar com o contexto histórico. Deixa eu só... É interessante que a Júlia falou da Rainha Vasti. E realmente, a gente ouve-se muito pouco falar dela, assim. Ela foi uma mulher muito imponente, uma figura com muita personalidade dentro Muita da história. independência. Exato. Então, é uma coisa que, até agora, eu não tinha parado para pensar. Então, olhando a história, parece que ela é a vilã, de ela não aceitou o pedido do rei, mas na realidade ela estava se protegendo, Ela então estava preservando a dignidade dela perante o povo. Exato, é muito interessante a gente ver esse lado também, porque era uma mulher imponente, Foi uma mulher imponente numa época, onde não se falava não para um homem, então é muito interessante a gente ver esse lado também. E eu achei também muito interessante, eu acho que a Júlia chegou a falar, mas só que tem em alguns lugares que fala que, tipo assim, que ela se impôs tão fortemente ao rei, que o rei fez meio que um decreto ali na hora. Ele falou, tipo assim, poxa, a partir de hoje, todos os homens mandam em suas casas. Ela foi tão importante que, por causa dela, tem um decreto.
Foi feito um decreto. Pois é. Esse decreto também só foi feito porque ele comentou com alguns oficiais e os oficiais falaram não, porque o homem tem que mandar na casa e tudo. E o rei fez esse decreto, decretando que os homens mandavam na casa e que as mulheres tinham que ser submissas aos maridos, tinham que fazer tudo que eles quisessem. Chegando mais adiante na história, nós vemos que todas as mulheres jovens e bonitas foram chamadas e Mordecai falou para prima dele e sobrinha, né? E até o palácio. E aí, com isso, ele pede uma coisa, que ela não contasse pra ninguém que ela era judio. E isso é até um pouco estranho, se a gente parar pra pensar, por que não? Mas ele tinha medo do que poderia acontecer com ela dentro do palácio se ela dissesse que era judia. Por isso até a mudança de nome para um nome persa. Na Bíblia, e no comentário bíblico, e nesse livro aqui, sobre Esther, da linha Heróis da Fé, fala que Esther, até quando ela chegou no palácio, ela, por suas características, pelo seu encanto, pela sua gentileza, Hegai, que era o responsável pelas virgens, ele era responsável por elas, ele tinha um certo favoritismo por Esther. Ele fazia algumas vontades dela, tipo, algumas coisas que ela não queria, ele não fazia. E dava até alguns extras para ela. E falando das virgens também, um fato muito interessante e que acho que poucas pessoas sabem, é do porquê que tinha esse tratamento tão extenso para que a virgem se apresentasse ao rei. Gente, naquela época, os reis eles se autoglorificavam muito. Na cabeça deles, eles eram semideuses. Então, até as virgens, que eram puras, precisavam de um processo de purificação para poder se juntar com eles. Era uma coisa, assim, bem avançada. No 7º ano de reinado, se eu não me engano, no 3º mês, foi quando Esther apareceu a Assuero. E Assuero, assim que bateu os olhos nela e viu a gentileza, disse, não, essa vai ser a minha esposa. E aí nós entramos no contexto de Esther rainha e dela indo salvar o seu povo. Gente, Bíblia- deixa eu falar um pouquinho, só corrigindo uma coisa aqui. Esther, no capítulo 2, versículo 7, diz: Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele. Então, eu não sei porque na minha cabeça sempre foi sobrinha dele. Eu acho que tem alguns Gente, na desenhos que minha falam que é sobrinha. Então, Na eu minha fiquei... seu tio. Então, aí agora eu fiquei confusa. Ficamos Mas confusos. ele... O parentesco eles é eram próximo. parentes. Parentesco. Mas parentesco. Mardoqueu É criou porque ela como fala- filha. Mas Isso é que porque importa. fala na Bíblia, pelo menos pelo que eu vi na do Desbravador, que os pais de Esther que haviam morrido quando Mardoqueu foi transportado até Jerusalém, porque ele foi deportado com os judeus exilados, que os pais de Esther eram tios dele. Então, prima. Prima. O que importa é que ele criou ela como um pai e é isso. É isso, o importante é isso. Mais pra frente a gente vê Esther como rainha e Mardoqueu. Onde Mardoqueu entra nessa história? Mardoqueu uma vez viu 2 oficiais do rei tramando um assassinato contra ele. Então ele foi até a varanda de Esther, falou Esther, contou o que estava acontecendo. Ela contou ao rei. E o rei, né, tá escrito no livro dos reis lá, não lembro agora o nome, mas enfim. Era um livro que contava a história dos reis, Crônicas, tá em Crônicas. E aí contou o que tinha acontecido, ele perguntou quem te disse isso, falou que era Mardoqueu, e aí foi comprovado que era verdade, e os oficiais se lascaram lá. O rei ficou muito agradecido, mas não chegou a fazer nada por Mardoqueu. Até então estamos bem. Depois de um certo tempo, chega Amã. Amã, ele era, como eu disse mais cedo, ele era o 2º maior oficial. Ele era o 2º de maior posição, só estava abaixo do rei. E ele era muito vangloriado, ele saía pelas ruas, as pessoas se ajoelhavam perante ele, e ele se sentia muito poderoso com isso. Nisso, Mardoqueu nunca se ajoelhou perante ele. E ele se irritava muito. E Mardoqueu só falava, eu não vou me ajoelhar perante você. E ele sabia que Mardoqueu era judeu. E isso fez com que ele tivesse uma irritação muito grande dos judeus. Então ele foi falar com o rei, dizendo, olha, tem um povo aí que não se ajoelha perante mim, que não segue as ordens do rei. Eu acho que a gente tinha que acabar com esse povo. É com Deus, né? Vai, tchau. Então o rei disse, faça o que você quiser com o povo, faça o decreto aí. Deu o anel e ele fez um decreto dizendo que no 12º dia do 12º mês, todos os judeus seriam caçados e mortos. Quando esse decreto saiu para os judeus e para todo mundo,
E detalhe, Amã, ele queria tanto que os judeus fossem mortos, que ele mandou que esse decreto fosse traduzido para todas as línguas de todas as províncias do Império Persa, para que todos ficassem cientes. 127, né? 127 províncias, da Índia até a Etiópia, gente. Ele mandou os mensageiros com os cavalos mais rápidos para que a notícia chegasse o mais rápido possível. Quando isso aconteceu e a notícia chegou a Mardoqueu, ele foi falar com Esther. E ele, obviamente, muito preocupado com todo o povo sobre o que aconteceria. E ele disse a Esther: não penses porque está no palácio que você escapará disso. Quem sabe não foi por isso que Deus te colocou nesse trono. E aí a gente para pensar, tipo, caraca. Esther, que, tipo, era uma desconhecida, tinha virado rainha do nada. E com um propósito tão lindo que foi que ela salvou o povo dela. E chegando nisso um pouco mais, ele disse para que ela pedisse para o rei fazer alguma coisa. Mas Esther, ela deu uma resposta para ele que assim, eu não sei se eu recebesse essa resposta, eu receberia ela muito bem. As rainhas não podiam ir na presença do rei, ninguém podia ir na presença do rei sem que fosse chamado. Então Esther só olhou para ele e falou: o rei não me chama há 30 dias. Ou seja, se ele não chamasse ela, não tinha como ela ir falar com ele. Então, Mardoqueu insistiu e ela falou: tá bom. Vocês e todos os judeus vão jejuar por mim durante 3 dias e 3 noites, sem comer e nem beber nada. Eu e minhas servas também estaremos em jejum. Eu acho isso também uma coisa muito interessante, porque Esther, ela meio que já ia se arriscar. Meio não, ela ia se arriscar porque ela ia pedir para o rei revogar uma ordem dele. Mas, e só por isso ela podia falar: não, jejuem vocês, eu já vou estar fazendo minha parte. Não, mesmo assim, ela também jejuou e orou junto com as servas dela pelo próprio povo. E aí a gente vê também como que a oração é extremamente poderosa no decorrer dessa parte da história. Tem alguma coisa? Sim, eu acho interessante que o jejum e a oração dela foram tão importantes e tão influentes na história que até hoje existe o jejum de Esther. Muita gente, se você colocar na internet, coloca lá, jejum de Esther. Eu fiz o jejum de Esther e mudou a minha vida. Então, eu acho interessante como que isso realmente mudou a história. E aqui na parte que a Júlia falou que Mardoqueu disse, né? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, aqui é uma coisa de tempo e chamado. Que a gente pode trazer também para os dias atuais, que existe um tempo para tudo e todos nós temos um chamado. E vai chegar a hora que a gente terá que cumprir esse chamado. Então, eu achei isso muito interessante. E essa também é uma frase que ficou bem famosa, que até hoje tem legenda de foto, essas coisas, todo mundo coloca. Então, eu acho muito interessante essa parte. É muito interessante a gente parar para pensar também nessa questão do tempo. Hoje em dia, num mundo tão imediatista, a gente quer tudo na nossa hora, no nosso tempo. Às vezes a gente esquece que tem um Deus lá em cima, olhando pra gente, falando: calma, filho, tudo tem o nosso tempo, tudo tem o meu tempo. Vai dar tudo certo, você só tem que confiar. E eu acho muito interessante que Esther, querendo ou não, ela confiou muito. Ela estava arriscando a vida dela lá dentro, demonstrando a sua identidade judia e pedindo pelos judeus. E ela se arrisca mais ainda nesse momento da história. Você quer falar alguma coisa? Não sei, eu tava só aqui pensando, tava tipo, poxa, será que quando ela chegou lá pra falar com o rei, ela pensou, tipo, será que o rei vai levantar o cetro pra mim, ele vai aceitar o que eu vou falar? Ou será que ele já vai logo me cancelar? O que será que vai acontecer? Vai logo falar: ui, tchau. Uma coisa que eu acho interessante, e aí uma curiosidade também, é que o livro de Esther, em nenhum momento ele cita a palavra Deus. Em nenhum momento ele fala: Deus... Não, ele não cita a palavra. Mas a gente percebe o silêncio de Deus, os atos de Deus na providência que houve durante toda a história, né? Então ele cuidou de Mordecai, ele cuidou de Esther, ele cuidou dos judeus. E aí mostra também que é isso que a Júlia falou, a gente vive num tempo tão imediatista, tudo para ontem, que às vezes a gente quer a resposta de Deus para agora. E eles precisaram jejuar por 3 dias e 3 noites. Esse tempo foi necessário. Esse silêncio de Deus, ele foi necessário. Tem uma música que eu gosto muito, que no silêncio ele está preparando. E é isso, assim, às vezes a gente vai ver Deus através do silêncio. A gente não vai vê-lo, mas a gente vai senti-lo. E eu acho que o livro de Esther mostra muito isso. Ele não cita Deus, mas ele mostra a providência de Deus. Ele mostra o cuidado de Deus. É aquilo que você não precisa ver para crer. E tem uma música que você falou também, que fala: se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor.
Em um mundo que é tão barulhento, o seu silêncio ele pode ser um favor. E literalmente esse livro mostra isso, que o silêncio de Deus, mesmo ele não citando em nenhum momento a palavra Deus, mostra como ele agiu com uma órfã que ninguém conhecia. Ele levou ela ao cargo de rainha e ela intercedeu pelo seu povo junto com eles, né? Que ela não só falou, façam jejum por mim, não. Ela jejuou junto com eles e ela salvou o povo. A gente não pode dizer que não aconteceu isso. No decorrer da história, temos também que quando Esther... Antes disso, na verdade, Amã tinha um certo rancorzinho de Mardoqueu, a gente sabe bem. E um dia, quando um dos oficiais estava lendo... Oficiais não. Um dos servos estava lendo para o rei o livro lá das crônicas e falou, né, que Mardoqueu tinha salvado a vida dele e tudo e tal. Perguntou, o que foi feito a esse homem? E o servo lhe disse, nada. Eu acho muito boa essa parte da história. Porque aí, nesse momento, Amã chega. E aí o rei pergunta, o que você acha que devia ser feito por um homem que salvou a vida, que um homem que deve ser honrado? Amã, como segunda maior posição no reino, ele pensou, ele deve estar querendo me honrar, né? E falou que o cara tinha que usar o manto e mais alguma coisa do rei e ser levado pelo cavalo que o rei já montou pelo reino inteiro. E falando, esse é o homem que o rei deseja honrar. Mal sabia Amã que o rei estava falando de Mardoqueu. Então ele disse, vá, busque o judeu Mardoqueu e faça isso que você me disse. Gente, esse momento, olha, eu estava relendo o livro, né, para esse podcast, o livro de Esther, e eu ri tanto nesse momento, porque assim, foi um balde tão de água fria, porque ele estava pensando, o rei está querendo me honrar, agora é o meu momento, eu vou falar o que eu quero. E ele que teve que fazer isso, ele que teve que levar Mardoqueu segurando o cavalo perante todo o reino. E depois disso, quando ele chegou em casa e contou o que aconteceu à mulher dele, ele falou, por que você não manda construir uma forca para Amã? E aí, ele construiu uma forca de 20 metros e ele jogou Apur, que é a sorte, para quando que Mardoqueu devia ser enforcado. Nisso, voltamos para Esther no palácio. Esther chegou até o rei com... Gente, eu imagino como devia estar o coração dela. Se eu tô nervosa aqui pra gravar um podcast, imagina como ela não devia estar. Fazia tanto tempo que o rei não via ela e ela estava indo sem permissão alguma falar com ele. Imagina, era algo que não devia acontecer, era proibido e ela estava indo mesmo assim. E a Bíblia demonstra como Assuero foi generoso e amoroso com ela nesse sentido. Porque assim que ele viu ela, ele teve tanta piedade pelo amor que ele tinha por ela, que ele estendeu o cetro para que ela não fosse morta. E eu acho muito interessante a parte que ele disse, diga-me o que tu desejas, que pode ser até metade do meu reino. O reino dele era bem grandinho, que eu te dareis. Então ela disse que queria fazer um jantar para ele e para Amã. Beleza. Teve esse primeiro jantar e o rei perguntou na frente de Amã, o que tu desejas, que eu te darei nem que seja metade do meu reino. Ela falou, não, amanhã a gente vai fazer outro jantar para poder eu contar realmente o que eu quero. E a gente vê mais uma vez o tempo de Deus agindo. Porque ela podia ter só chegado nele quando ele liberou que ela chegasse para falar. Não, eu só quero fazer um comentário aqui que, voltando um pouquinho, eu tenho uma história muito pessoal assim com Esther. Tanto que quando a Sala falou, quer fazer sobre Esther, eu falei, é a minha favorita, né? É a personagem favorita. Eu acho que todos nós temos algum personagem assim que a gente se identifica. E Esther foi para mim um livro assim que mudou a minha vida, eu posso dizer. E é um livro que muitas vezes a gente negligencia, né? E assim, eu acho que eu estava vivendo um momento na minha adolescência, já fazendo um testemunho aqui, que eu estava vivendo um momento na minha adolescência muito complicado. Estava ali na guerra entre o bem e o mal, sabe? Eu estava meio perdida. E aí eu vim para Cacoal, eu morava no Mato Grosso, e estava com a minha família paterna. E eles sempre foram muito religiosos. Aí um dia eles falaram, vamos assistir o filme Esther, Rainha da Pérsia. Aí eu falei, não,
não, eu não quero assistir nada bíblico, por favor, eu não quero. Aí eles falaram, não, vamos assistir tudo. E a gente assistiu. E quando eu assisti o filme, aquilo ali virou uma chave na minha cabeça, sabe? Acho que eu me apeguei muito, porque eu estava vivendo assim esse momento, sabe, muito complicado para mim. Todo pré-adolescente passa por essa fase, né? E eu me apeguei muito a ela e comecei, depois de assistir o filme, eu li o livro e já li várias vezes na minha vida. Hoje eu reli aqui. Mas, assim, é um livro que muitas vezes a gente negligencia, só que ele nos traz ensinamentos muito preciosos. Principalmente, ali temos a atitude de Mardoqueu, que ele passa muitos ensinamentos, mas Esther, ela foi uma pessoa muito corajosa. Ela ensinou também a gente escutar os mais experientes, porque ela só teve esse sucesso também porque ela escutou Mardoqueu. Eu escutava os conselhos dele. E se ela- Esther era uma pessoa muito disposta a aprender. Isso é muito claro no livro. Ela acatava as coisas que Mardoqueu dizia pra ela. Ela não, não ignorava, eu sou a rainha e pronto, acabou. Não, ela estava sempre disposta a aprender. Então, tudo que ela podia aprender com aquilo, ela aproveitou disso e aprendeu. E assim, inclusive eu já me emocionei várias vezes com esse livro, aí hoje lendo de novo, eu chorei. E eu não sou de chorar lendo nada, mas eu chorei. E hoje eu falei, não, eu tenho que ir lá preparada para não chorar. Porque toda vez eu lembro desses meus problemas de infância, de pré-adolescência, e aí eu, de novo, vejo aqui o quanto ela deixou o orgulho de lado, que muitas vezes é complicado demais. E como ela realmente fez a missão dela. Hoje a gente vive ainda num país onde a gente está muito tranquilo, né? A gente tem sim muitas dificuldades, mas comparado a outros países é muito complicado. Então, assim, eu acho que ela mostra essa coragem. Ela é uma mulher improvável que faz acontecer realmente. Tudo isso porque ela tinha obediência e porque ela orava e porque ela tinha esse relacionamento com Deus. Então, assim, ela realmente é uma inspiração. Interessante você falou sobre Mordecai. Eu estava hoje falando com a minha mãe, assim, a coragem de Esther se deve muito à educação que ela teve de Mordecai, né? Por isso que eu falo, os pais eles têm uma responsabilidade gigantesca sobre a vida dos filhos. Tanto é que Deus vai pedir conta de cada filho. Então, a educação que Mordecai deu para ela foi fundamental, né, para que ela chegasse naquele momento e tivesse a coragem que teve, porque ele foi uma rede de apoio, né? Ele foi o pai dela, apesar dela não ter tido pai, mas os pais faleceram, ele foi o pai dela, foi ele quem criou ela. Então mostra, e mais uma vez, a Bíblia inteira ela mostra diversas vezes a responsabilidade de um pai e de uma mãe. E mais uma vez a Bíblia está enfatizando o poder que o pai e uma mãe têm na vida espiritual de uma criança, de um adolescente, de um jovem, né? A Bíblia fala que ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando velho não se desviará dele. E a gente vê diversos jovens, a Yasmin que é diretora jovem, eu já fui também. Gente, o tanto de pai que às vezes chegava em mim com filhos mais velhos do que eu até, e ele falava assim, cara, eu sei que voltar para a igreja é o caminho certo, porque eu fui ensinado dessa forma, mas eu não tenho força para voltar. Mas a pessoa sabe. Então, essa educação, a educação espiritual, ela é primordial para a salvação, porque assim, a gente vê que hoje em dia os jovens estão se perdendo muitas vezes pela falta de educação, pela falta de interesse dos pais em tirar tempo para educar. Então, a gente vê aqui o exemplo de Mordecai, eu estava falando hoje com a minha mãe, como é fundamental você ter uma estrutura familiar bem estruturada, assim, sabe? Porque é muito difícil hoje você ter um filho. Eu vejo que as pessoas... Não é bem o assunto, né? Mas eu vejo que as pessoas são muito irresponsáveis, assim. Vai tendo filho e não tem sabedoria e não busca a Deus para ter sabedoria. E a gente vê o exemplo de uma pessoa que teve o Espírito Santo, era cheia do Espírito Santo e passou isso para a filha, né? E ela teve a coragem para fazer o que fez, para ser uma grande personalidade, né? Não só bíblica, mas no mundo atual. Com muita coragem e, acima de tudo, com a presença do Espírito Santo, né? Só a Sara falou dessa atualidade, e a gente vive numa sociedade muito rápida, né? E muito antenada, sempre ali ligada nas redes sociais e tudo mais. E aí eu vejo que algumas pessoas têm um pensamento muito errado sobre a Bíblia. Eles acham que a Bíblia só maltrata a mulher, destrata, não sei o quê. Gente, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Aqui, ó, recomendo a Bíblia Jovem. E assim, Esther é um exemplo disso.
né? Ela foi usada, ela era uma jovem muito bonita, então Deus usou essa habilidade dela e colocou ela no lugar onde ela deveria estar. Ela teve um propósito na sua vida. Então, assim, às vezes falta a gente aceitar o nosso propósito, sabe? E como tinha alguns judeus ali só, ela foi usada para salvar a sua nação. Então, como é importante essa mulher na história? E aí eu gostaria, né, que as pessoas pudessem realmente ter um hábito de leitura, realmente uma fidelidade com Deus e ver todas as personagens e como cada um tem o seu propósito, o seu chamado e também o seu tempo. E é o que a gente tem hoje, né? Tem que fazer. Temos que aceitar o nosso propósito. Temos a nossa missão, precisamos estar em busca e para isso, aí um exemplo de Esther, temos que estar sempre em oração, em jejum e buscando a Deus, tendo esse relacionamento com Ele. Achei engraçado o jeito que você colocou que ela tinha uma habilidade de ser bonita. Achei engraçado isso. Uma habilidade de ser bonita. A habilidade de ser bonita é forte. Mas falando sobre agora a família que Esther tinha, que no caso ali era o seu primo. Deixou definido como primo. Foi o pai dela, né? Foi o pai dela que ensinou pra ela. Você acha que por ela ter essa base, assim, tão sólida, através ali do primo dela, tipo, querendo ou não, era sólida porque ele dava os conselhos que ela precisava pra estar ali e ela confiava muito em Deus também. Será que ela tinha um plano B, caso o que ela precisava fazer desse errado? Bom, eu acho que ela estava literalmente confiando em Deus. Ela entregou na mão dele e disse que não diz, mas eu penso que ela era muito jovem, ela era uma jovem igual a gente. Então ela pensou que seja feita a tua vontade. Então, se for para dar certo, vai dar certo. E a gente tem que entender uma coisa, que não basta a pessoa ter uma família estruturada. A pessoa tem que querer. Esther, ela só tinha Mardoqueu. Vou falar Mardoqueu porque a gente falou no podcast todo. Ela só tinha Mardoqueu, mas ela escolheu escutar tudo o que ele dizia para ela, ela escolheu aprender. Tem muita gente que tem uma família estruturada, que tem os pais na igreja, mas a pessoa tá tão largada, ela tá tão nem aí, ela não liga para o que tá acontecendo, ela não liga para que Jesus tá voltando, tá todo mundo assim, querendo ter esse reavivamento, e a pessoa tá tipo, ai, depois eu faço isso. Ele não tá disposto a aprender. E é isso que eu acho que Esther mais ensina pra gente, que nós devemos estar sempre dispostos a aprender. Porque a gente não nasce sabendo tudo. Esther não nasceu sabendo ser rainha. Ela aprendeu. E ela foi uma rainha que salvou um povo. Ela salvou o povo dela. Chegando na parte de salvar, continuando a história. Amã chegou, né, na esposa dele falando, não, que agora até a rainha me respeita. E chamou para outro banquete amanhã e tal. No dia seguinte, quando ela chamou o rei e a Amã novamente pro banquete, ela estava lá, eles estavam comendo e tal. E aí o rei perguntou de novo, o que tu desejas? Que até metade do meu reino eu te darei. E ela conta, tem um homem perverso e maldoso que está ameaçando o meu povo. Quando ela diz isso, o rei fica extremamente irado. Isso fala na Bíblia, que ele fala, quem é o homem que pensa fazer isso? E aí ela fala, e ela aponta para a mãe e fala, este é o homem. Aí, quando isso acontece, o rei fica muito irado. Relata isso na Bíblia. Não estou com o versículo certo marcado aqui, mas fala que o rei levanta e fica muito irado. E então, Amã foi clamar por misericórdia. E ele fala em desenhos, fala na Bíblia, que ele se ajoelhou perante ela e segurou nas vestes dela, falando, rainha, tenha misericórdia de mim. E quando o rei volta e vê aquilo, ele pensa, e ele fala, né, na minha própria casa você está tocando na minha rainha, pois isso não pode acontecer. E ele estava muito irado, então um dos servos dele falou, meu rei, Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu, aquele que um dia salvou sua vida. Então o rei mandou que enforcasse Amã na forca que era para Mardoqueu. E a gente vê como que a história dá aquela reviravolta. Aquele que queria matar os judeus e queria matar exatamente um específico, foi morto onde era para ter sido morto um dos judeus. E nisso, Esther falou, o que eu faço agora? Revogue a lei. E o rei falou, um decreto que foi selado pelo anel do rei não pode ser revogado.
Mas então ele deu o anel dele para Esther e para Mardoqueu, para que eles fizessem um decreto para que pudesse proteger os judeus. Cara, essa parte da história é algo que, assim, foi literalmente dos judeus estarem completamente ameaçados, fazendo jejum, pedindo a Deus para que isso não acontecesse, de repente, num estralo, literalmente virou um 180, e eles tinham uma chance, eles tinham esperança. Esther havia salvado o povo. Esther e Mardoqueu, eles fizeram um novo decreto, porque não tinha como revogar, mas eles fizeram um decreto autorizando todos os judeus a se defenderem contra os seus inimigos no dia que havia sido decretado para que eles fossem exterminados, que era o 12º dia do 12º mês. E nisso, quando chegou nessa data, os judeus eles se defenderam e eles aniquilaram. Na Bíblia tem aqui, eu acho que eu marquei. Tem todos os... Quantos foram que foram aqui? Cadê? Tá por aqui. Foram milhares de homens. E, inclusive, uma coisa que eu nunca tinha reparado, mas está aqui no capítulo 9, é que os judeus, depois de terem aniquilado seus inimigos, eles mataram também todos os filhos de Amã e penduraram eles na forca. Pra, deixar assim, não que eles quisessem se vingar, mas era porque eles se defenderam, e tudo aquilo por causa de Esther. Uma mulher que teve força, teve coragem, mas além de tudo isso, ela escolheu aprender para poder fazer isso da forma certa e confiando em Deus para que ele pudesse tomar conta do povo dela. Tanto que depois disso ficou registrado, tem um feriado, que é o 14º e 15º dia do 12º mês. E eu acho que, assim, a história de Esther, ela não conta apenas a história de uma mulher que foi muito forte. Ela conta a história também de um povo que se juntou junto com a rainha para que eles orassem pedindo a Deus que salvasse o povo. E tem uma parte aqui do livro que eu vou achar. Aqui, ó. Todos os que tenham experimentado o quebrantamento de espírito, que tenham sido esmagados pela vida, que considerem seu passado tão pálido, tão incoerente, tão fragmentado, a ponto de não haver meios de Deus extrair qualquer significado dele, encontram ali, no livro de Esther, uma belíssima mensagem. Deus, ele pegou uma órfã que ninguém conhecia, transformou rainha, fez com que ela e o seu primo salvassem o povo inteiro. A confiança deles em Deus, acima de tudo, foi o que salvou o povo. E eu acho que, às vezes, é o que falta na gente. A gente não confia o suficiente. A gente não tem a fé que eles tiveram. Você tá certa. Em nenhum momento cita Deus no livro de Esther. Mas você percebe que não precisou citar para demonstrar que Deus estava ali intercedendo e cuidando do povo. E eu acho que é isso que a gente tem que lembrar todos os dias e é o que a gente falha às vezes. A gente, quer tanto que Deus responda logo que a gente não pensa que tem um Deus ali do nosso lado, falando, filho, é no meu tempo, vai dar tudo certo. Você precisa ter calma e confiar em mim. É só isso que você tem que fazer. Eu achei interessante quando o Danilo perguntou sobre Esther e o que ela estava sentindo. E eu penso isso sobre muitos personagens da Bíblia. Eu fico, será que ele teve medo? Será que, né? Eu acredito que muitos tiveram sim, né? Mas eles tiveram fé. E Esther foi uma dessas. E então, hoje a gente também não sente medo, né? A gente tem que ter fé. E uma coisa também que a Júlia, a Sara comentou mas no livro de Esther não fala nenhuma vez sobre Deus, mas mostra ali todo o seu propósito, todas as suas providências. E a Júlia estava falando uma coisa também que eu penso muito sobre isso, que as pessoas vêm à igreja, mas não têm fidelidade, não têm relacionamento, e estão muitas vezes perdidas aqui dentro. E Esther, assim, a vida dela nos mostra Deus. Né? A gente não precisa ouvir ela falando ou alguém falando. A gente vê através da vida dela. Então, eu acho que esse é o nosso propósito aqui. Às vezes, a gente não vai conseguir falar para as pessoas, mas a nossa vida é um testemunho. E, assim, eu vejo muito a Sara, e ela, para mim, é um exemplo, gente. Ela é um exemplo de fidelidade. Ela é um exemplo de fidelidade. Eu olho o relacionamento dela com Deus e o relacionamento dela com a família dela. Ela sempre fala muito da mãe dela.
Então, assim, eu vejo que às vezes você nem precisa Rapaz, falar. quem vai chorar nesse podcast sou eu daqui a pouco. Eu acho que às vezes ela nem precisa falar, só pelas atitudes dela. Ela já falou em algum podcast aí, em algum episódio, que ela é meio estouradinha, mas eu não acho. Eu acho que ela tem muita paciência. Como ela já foi diretora jovem, agora eu sou diretora jovem, eu falo, Sara, você teve muita paciência. E assim, eu vejo Deus agir nas atitudes dela. E eu espero ser assim também. E eu acho que esse deve ser nosso desejo, demonstrar a Deus através da nossa vida. Porque às vezes a gente não vai conseguir conversar com todo mundo. Mas a gente ser um exemplo de Deus aqui na Terra. Eu sempre oro com meu marido e eu falo, Deus, que a gente possa ser um exemplo de Ti aqui na Terra. É difícil, mas é uma coisa assim que é o meu desejo de oração. Você perguntou sobre o plano A e o plano B. Eu acho que Foi. para quem confia em Deus não tem plano B. E só o Né? A plano gente A. vê outros exemplos. Os personagens favoritos de vocês é Esther, o meu é Paulo, né? A gente gravou sobre Paulo, foi incrível, inclusive. E você vê que não existia plano B para Paulo. Não existia plano B para Esther. Ela falou assim: a gente vai jejuar, eu vou lá e vai acontecer. Porque quando a gente confia, e é isso que a Yasmin falou, assim, você tem um testemunho tão grande que não existe plano B. O plano A é confiar. E Deus vai fazer o resto. Então é muito interessante a fé dela, porque era confiar. Era acreditar na resposta de Deus. Se ia acontecer ou se não, aí era propósito de Deus. Mas o plano A e o plano B, C, D e o alfabeto inteiro era confiar no Senhor Jesus. Bom, queria que para encerrar, agora vamos pegar tudo que a gente aprendeu hoje, toda a história que a Júlia estudou a fundo, Foi. tudo que ela investiu o tempo dela estudando para poder trazer aqui pra gente. Eu queria que você respondesse, qual é a lição que vocês tiram da vida de Esther para vocês passar pelos problemas da vida de vocês? Que a gente é cheio de problemas, cheio de desafio durante a semana inteira. Que exemplo você tira da vida dela para poder passar por tudo isso? Eu acho que colocar Deus em primeiro lugar, ter fé, escutar mais as pessoas, é um defeito meu. Não ter orgulho, escutar mais as pessoas, usar nossos dons, nossas habilidades, para desenvolver a missão de Deus. Quem sabe quem está assistindo aí também não tem a habilidade da beleza. Às vezes você tem, viu? E aí Não você tem pode como usar. treinar. E você pode usar ela a favor de Verdade. Deus. E assim, a minha mensagem final é: Deus em todo tempo, Ele está separando heróis, heroínas, e você pode ser um dele. Você pode fazer a diferença. Então, assim, da mesma forma que Ele preparou Esther, Ele pode te preparar. Basta você colocar Ele em primeiro lugar. Se você tiver medo, vai com medo mesmo. Direto fala isso pra mim. Olha no espelho e fala: você está com medo, mas vai com medo mesmo. Então, assim, que na hora de tomar decisões, nossos princípios pesem mais do que nossa preferência. E que a gente possa estar aberto a escutar os conselhos de Deus. Porque às vezes uma pessoa está falando, a gente fala: você não sabe de nada. Mas às vezes Deus está falando através daquela pessoa. Então é isso, que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra e abreviar a volta de Jesus, né? É isso que todos nós queremos. Amém. Às vezes aquilo pra você não faz sentido, mas pra outra pessoa pode ajudar muito. Pra mim, o que a história de Esther mais traz, assim, como ensinamento, é que nem a Sara estava falando. Em momento nenhum ela tinha um plano B. E isso me pega muito, porque eu gosto de estar assim meio que no controle. Bem, não, eu gosto de estar no controle das coisas. Quem já fez alguma coisa comigo sabe que eu gosto de ter tudo sob controle. E eu, relendo esse livro, eu fiquei, tipo, muito assim, porque eu tenho. Sempre que eu tenho que fazer alguma coisa e falo assim: Júlia, me ajuda a organizar tudo e tal, eu sempre tenho plano A, plano B, plano C, plano D. Qualquer coisa que der errado, eu tenho pra onde escapar. E esse livro me fez perceber que eu preciso confiar ainda mais em Deus. E pensa, se for pra ser, Deus está guiando e vai dar certo. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Às vezes a gente acorda num dia assim tão... que a gente só tá vivendo no automático, com uma escapatória pra qualquer coisa, um plano de escape, como muita gente diz, que a gente não tá nem pensando qual que é a vontade de Deus, o que Ele quer da minha vida. E é isso que a gente tem que pensar todos os dias. A gente tem que ver que a providência invisível de Deus que a gente tem no livro de Esther, porque em nenhum momento é citado o nome dele. Mas ele, mesmo não sendo citado, ele agiu ali. E a gente tem que usar esse exemplo para pensar que Deus está
cuidando do nosso caminho. A gente não precisa se preocupar com o plano A, plano B e o alfabeto inteiro. Ele tá guiando a gente, vai dar tudo certo. E eu acho que o que falta na gente é fé mesmo. A gente não tem fé de que Deus está guiando a gente no caminho certo. A gente fica com o pé meio atrás, igual Pedro. Tipo, Jesus estava ali andando no mar, Pedro pisou assim, estava lá em pé, e por um momento que ele desconfiou, que ele ficou com o pé atrás, ele afundou. E isso acontece muito com a gente. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar, já que eu falei muito, era isso. Que Deus possa estar guiando, continuando guiando a gente, e possa nos ajudar a entender os planos dele. Porque às vezes os planos dele são maiores que os nossos. E às vezes a gente só não compreende. É isso. Quero saber a sua opinião também, Sara. Eu quero saber a sua também, Danilo. Primeiro você. Eu acho que essa questão familiar me pega muito, porque, como a Yasmin falou, eu sou muito próxima dos meus pais, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Mas a minha mãe, a gente tem uma relação, assim, que a gente foi construindo mesmo. Na adolescência, eu brigava um pouco com a minha mãe, e hoje a gente tem uma relação tão boa, tão madura. E eu converso muito sobre isso com a minha mãe. Então, sobre isso, assim, sobre tudo, né? Sobre principalmente essas coisas espirituais. E esse exemplo de Mordecai, como pai de Esther, é um ensinamento muito bonito, assim, para mim. Porque, realmente, os pais, eles têm esse poder na vida do filho. Então, eu acho que tudo que é de bom é de Deus, e o que a gente tem aqui de bom nessa terra é fruto da relação e da educação dos nossos pais. Eu acho que esse é o maior exemplo. Claro, a coragem dela, a habilidade da beleza, né? Tudo isso é muito importante. Mas essa relação dela com Mordecai e o quanto ela ouviu ele e foi assim guiada por ele é muito, muito impressionante para mim. E para você, Danilo? Bom, para mim, a história de Esther traz um ponto muito forte, que é a gente não criar uma ansiedade sobre uma coisa que a gente não tem controle. Só Deus tem controle sobre aquilo que ele coloca de desafio pra gente. Ele nunca colocaria um desafio pra gente que a gente não consegue passar. Então, se você não é habilidoso na beleza, vai na fé, ora antes, confia, seja corajoso. E vai porque... Seja ousado, né? Se Deus colocou aquilo na sua vida, é porque você precisa daquilo para você ser alguém muito maior no futuro. E não é algo que você não consiga suportar, até porque fala isso na Bíblia também. Deus, ele não coloca nada na sua vida que você não consiga passar, que você não consiga suportar. Então basta a gente crer nele e continuar indo pelos caminhos. Pois é, porque o maior fardo, quem suportou foi ele morrendo na cruz por nós. Então, Por tudo. o que é um problema do nosso cotidiano, o que é um desafio, perto da maior prova de amor, que foi a morte de Cristo. Para encerrar, alguma de vocês pode orar pra gente? Eu vou orar. Posso orar? Você quer orar? E depois eu vou orar. Aí você deixa eu falar um negócio que eu sempre quis falar? Com Por favor. certeza. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse podcast, muito obrigado por esse episódio, que esse podcast possa estar levando a sua palavra para outras pessoas, que possa servir de inspiração e que a gente possa estar sempre falando de Cristo e abreviando a sua volta. Isso é o que eu te peço, o que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu sempre quis falar isso. Siga o nosso canal, deixa um joinha, se inscreve. E também segue o nosso Instagram, peregrinos.ja. Ativa o sininho das notificações, como a Júlia lembrou. E o que mais? Tá. Quem assistiu até o final, comenta vários emojis de astronauta aí pra gente saber. Comenta o que você achou, o que você quer dos próximos podcasts, dos próximos episódios. E também, tira um print, que a gente esteja bem bonito. Vai lá e reposta no Instagram e marca nosso peregrinos.ja. Ajuda a gente a divulgar a missão, tá bom? É isso. Isso aí, eu queria falar mais uma coisa também. Tá demitida, hein, Sara? Agora eu quero Yasmin aqui. Pois porque tô perdendo meu lugar, gente. tá perdendo o lugar dela. Mas é isso aí, gente. Deixa like. E vamos pro próximo, que também vai ser muito interessante. Valeu. Todo mundo fazendo joinha pra câmera lá do meio. Valeu, até o próximo. Somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador, em sua presença eterna.